Você acorda, levanta, pensa em tudo que você precisa fazer. Mas no fim do dia, você simplesmente não fez nada. Você se sente travado, se sente paralisado. Os dias passam, você continua nesse ciclo e o peso, ele começa a crescer em cima de você. E no fim você simplesmente pensa, por que eu não consigo agir sobre as coisas que eu penso? E a resposta para essa pergunta, ela foi dada há mais de 2000 anos na filosofia estoica. O Marco Aurélio, o imperador romano e um dos maiores estoicos da época, ele escreveu em seu diário de meditações: de manhã, ao levantar, diga a si mesmo: eu vou encontrar trabalho duro hoje, eu vou encontrar pessoas ingratas e vou encontrar injustiças. Mas nada disso vai impedir que eu cumpra os meus propósitos como ser humano. E esse era o segredo, na verdade, que eles queriam passar. É que a gente tem que agir mesmo diante da dificuldade. Não por conta dela ou para prever ela. Então nesse vídeo eu quero tentar que você entenda por que você se sente paralisado, como os estoicos explicavam esse bloqueio, e como transformar essa paralisação em ação, clareza e objetivo. Por que você não age então? E você até pode estar pensando que é falta de foco, falta de clareza, falta de objetivo, falta de tempo talvez. Mas a maior parte das vezes, a maior coisa que nos paralisa é o medo. O medo de errar, o medo de parecer ridículo, o medo de não ser bom o suficiente, o medo de fracassar publicamente, o medo de começar alguma coisa e descobrir que você nem era tão bom naquilo. E esse medo, ele vem com um pensamento muito comum atualmente. O pensamento de que eu ainda não estou pronto. E o Epiteto, um dos maiores mestres do estoicismo, ele ensinava que você se torna forte ao fazer as coisas difíceis, não ao fugir delas. Então a verdade é essa, você não age porque você quer se proteger. O seu cérebro, ele fielmente acredita que evitar a dor de uma falha é muito melhor do que você se arriscar e crescer. Para os estoicos, o principal papel do ser humano é viver guiado pela razão. A emoção não é algo ruim. O problema, como a gente já falou, é quando ela guia a sua razão. Por exemplo, quando você quer começar a treinar, mudar de carreira ou terminar um relacionamento tóxico. Mas quando chega na hora de agir, o medo ele te congela. A emoção domina e você cria as histórias do tipo: hoje não é um bom dia pra começar. Eu preciso estar 100% nessa nova carreira pra me trocar. Talvez semana que vem eu me sinta melhor e aí eu realmente termine com aquela pessoa. Isso é o que o Marco Aurélio chamava de auto-engano elegante. Mentiras bem contadas pra justificar a sua inércia. O seu campo de batalha, ele sempre vai ser interno, com você mesmo. O estoicismo, como a gente sabe, ele ensina que o seu maior inimigo, ele não tá lá fora, ele é você mesmo. O Sêneca escreveu, e é fato, que a gente sofre muito mais na nossa imaginação do que na realidade das coisas. Antes mesmo de você começar alguma coisa, você já imaginou o fracasso, a dor, a angústia. Você estava ansioso. Você luta uma guerra mental e perde para um inimigo que nem sequer existe ainda. O estoicismo, ele explica 5 armadilhas mentais que justificam essa nossa paralisação. O primeiro seria o perfeccionismo, é claro. A ideia é que você só pode agir quando você estiver pronto e que o pronto ele nunca vai chegar. A busca pela perfeição, ela paralisa a gente. E a solução estoica seria começar mesmo sendo imperfeito. A ação constante ela é o caminho para a excelência. O segundo seria a procrastinação emocional. Você adia a ação porque tem medo do desconforto que ela vai gerar. O exemplo seria escrever um e-mail difícil, dizer não para alguma coisa muito grande, tomar uma decisão dura. E a solução seria a gente aceitar que o desconforto faz parte de uma vida com virtudes. O terceiro seria um vitimismo disfarçado. Você acredita que não consegue porque o mundo e as outras pessoas não favorecem você. E isso já te dá permissão para você nem tentar. Aceita o que não depende de você. E foca somente no que depende. O quarto seria a dependência da motivação constante. Você só age quando está inspirado ou animado com aquilo. Você tem que ter a motivação, sim. E a motivação todos os dias acaba se tornando uma disciplina. Haja como se fosse a sua obrigação moral fazer aquilo ali. E o quinto ponto seria um pensamento binário, que é aquela coisa de que ou você faz alguma coisa grandiosa, muito grande, ou você não faz nada. Não tem nada nesse meio termo para você. E isso ignora o poder das pequenas ações constantes. Então, honra o progresso mínimo. Ele vale muito mais do que você esperar por grandes saltos que nunca vão acontecer. Então, eu também queria te dar 5 passos para que você transformasse essa paralisia em ação. A base, então, do estoicismo é a dicotomia do controle. Existe aquilo que você controla e aquilo que você não controla. E a gente tem um vídeo falando sobre isso. Você não controla o resultado, a opinião dos outros, o amanhã. Você controla o que você faz agora, as suas emoções. Isso depende de mim? Se sim, haja. Se não, aceite.
Premeditação da adversidade. O Epiteto, ele recomendava a gente se preparar para o pior. Imagine as dificuldades, as falhas, os obstáculos e tenha sempre um plano de ação para caso eles aconteçam. Não é pessimismo, é treino. E quem treina antes age melhor no depois. Visualização da morte ou momento mori. Lembrar da morte todos os dias era uma prática comum do estoicismo. Você pode deixar a vida agora, daqui a 1 minuto. Então deixe isso regrar a sua vida a partir de agora. Quando você lembra que o seu tempo é curto, você para de pensar tanto. Você começa a agir. Ação como dever moral. Não haja porque apenas você tá afim de fazer. Haja porque é o correto, porque é o seu papel no mundo. O Marco Aurélio, ele via como cada função uma parte maior naquele ambiente. Você foi feito para isso. Agora cumpra o seu papel como ser humano. E o 5 seria o registro diário da situação. Todos os dias antes de dormir você pode se perguntar: o que eu evitei hoje por medo? O que estava sob meu controle e eu negligenciei? E o que eu posso fazer para melhorar amanhã? Esse diário, ele cria consistência e reforça a nossa responsabilidade pessoal. A gente vive numa era de constante paralisação, de constante comparação. É muito fácil a gente paralisar. Você abre o Instagram aí e vê vidas perfeitas. Você acha que todo mundo já começou, que todo mundo já tá concluindo, que não vale a pena você também tentar alguma coisa. Mas a verdade estoica é simples, que a vida só começa a andar quando você começa a agir. Cada pequena escolha hoje é uma vitória pessoal sua contra o seu medo. Cada passo, cada degrau é um ato de liberdade. Você não precisa vencer o mundo, você precisa vencer a si mesmo, hoje. Se você sente que você tá paralisado, com medo, fugindo de algo, isso não é um fracasso, isso é um sinal. É um sinal para você despertar a sua coragem, a sua ação de fazer aquilo. O estoicismo, ele não vem mesmo para te confortar. Ele veio para te libertar da sua própria mente, do seu próprio medo. E essa liberdade, ela começa quando você entende. A vida não vai esperar por você, mas a sua ação pode transformar a sua vida. Comenta aqui embaixo, então, o que você vai fazer da sua vida que você estava adiando. Curta, compartilha, se inscreva, porque lembra, agir, nem que seja no pouco, é o que você vai fazer para sua vida melhorar. E nunca se esqueça também, né? Os estoicos, eles não esperavam, eles viviam.